reverendo. Bom dia, meus irmãos. Convido os queridos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. Enquanto os irmãos vão abrindo, agora é o momento que as nossas crianças descem para receberem uma palavra infantil, mensagem pregada ao coração das nossas crianças. Não é ainda a EBD, é uma mensagem que elas agora estão recebendo de maneira simultânea aos adultos aqui. Hoje quem vai trazer a mensagem para as nossas crianças é o reverendo Diego, que está chegando aqui na nossa igreja. Uma bênção. Então, crianças 3 a 10 anos já podem ir descendo com ordem, com tranquilidade para o salão de comunhão. Irmãos, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo do 13 ao versículo 15. Leiamos a palavra do nosso Deus. Trouxeram-lhes ainda algumas crianças, para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da Tua santa palavra, Pai, um coração desejoso de ouvir a Tua voz. Passamos a semana inteira esperando por esse ajuntamento, por essa reunião santa que o Senhor nos convoca para nos abençoar, para tratar os nossos corações, para falar com cada um de nós. Por isso, fala aos nossos corações nessa manhã, Pai, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o ministério do Senhor Jesus na Galileia acabou. Nosso capítulo 19 começa justamente com ele atravessando o Jordão e adentrando dentro da Judéia para a sua importante missão de rumar rumo a Jerusalém, rumo à sua cruz. Irá culminar na sua prisão, crucificação, sepultamento e ressurreição. Então, no capítulo 19, ele começa a lidar com questões difíceis. Começa a falar a respeito de casamento, de divórcio, temas espinhosos, tanto para aquela época quanto para a nossa. E ainda dentro desse tema da família, ele começa a tratar a respeito das crianças. O que fazer? Como lidar com as crianças, meus irmãos? Essa é a pergunta que nós ficamos nos perguntando constantemente. E essa pergunta tem sido cada vez mais levantada no meio evangélico. Porque nós vivemos, parece que num mundo que guerreia contra as nossas crianças. Nós vivemos ali num mundo que parece que luta, que batalha pelo seu coração, pela sua mente, por toda a sua vida, inclusive dentro do ventre materno. O que fazer, meus irmãos? Como lidar com as nossas crianças? E aí cada vez mais estratégias têm sido criadas, métodos têm sido criados e os pais têm adotado, né, nessa tentativa de, como pais amorosos que todos somos, de como lidar com as nossas crianças a respeito de todos os perigos à nossa volta, de tudo que nos cerca. E o nosso texto, meus irmãos, especificamente vai nos ajudar nesse rumo, porque o nosso texto vai falar a respeito de como o Senhor Jesus lida com as crianças, como o Senhor Jesus lida especificamente com as crianças que estão debaixo de uma aliança com Ele, com as crianças do pacto. O nosso texto vai apontar um caminho que pode parecer complicado e difícil, mas que é um caminho de graça, um caminho de misericórdia, um caminho de amor, um caminho de esperança para as nossas crianças. Hoje nós vamos aprender que devemos confiar em Cristo, que ama e abençoa as crianças da aliança. Hoje nós vamos ter que sair daqui aprendendo e guardando no nosso coração que devemos confiar no Senhor Jesus, porque Ele ama e abençoa as crianças da aliança. E como que nós confiamos? Como que nós confiamos nesse Jesus que ama e abençoa as crianças do pacto, essas crianças da aliança? Primeiramente, meus irmãos, é levando nossos filhos até o próprio Senhor Jesus. Veja o versículo 13 e 14, que trouxeram então algumas crianças, para que lhe pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos, não os embaraceis de vir até mim. E, meus irmãos,
Mateus aqui registra que Jesus continua fazendo de sempre. Continua fazendo de sempre, pregando, realizando curas, desenvolvendo o seu ministério agora na região ali da Judéia, rumo a Jerusalém. Então alguns pais começam a trazer os seus filhos à presença do Senhor Jesus. E que tipo de crianças são essas? A gente pode perceber que a palavra traduzida aqui do grego é crianças, mas a do original significa bebês, bebezinhos de colo mesmo, bebezinhos indefesos. Mas os comentaristas afirmam que na época, inclusive, nós podemos também entender que esse termo para crianças pode ser mais amplo, não somente bebês de colo, mas crianças que já conseguem compreender as coisas que acontecem à sua volta, crianças que já são maiores, que já têm noção da vida que tem, da realidade à sua volta. E aí esses pais levaram as suas crianças para que o Senhor Jesus impusesse as mãos sobre elas e orasse. Impor as mãos sobre elas e abençoá-las e orar não deve ser entendido, meus irmãos, como um ato meramente sentimental e fofo para com as crianças. Não deve também ser entendido como um mero protocolo público realizado por um profeta naqueles tempos. Nem também deve ser visto como um ato mágico, onde o Senhor Jesus iria impor a mão e coisas iam acontecer. Precisamos considerar, meus irmãos, qual que é a postura do significado espiritual dessa imposição de mãos e oração. Porque colocar as mãos sobre as crianças para abençoar tinha uma longa história no povo de Israel, principalmente quando era relacionado a passar bênçãos de uma geração para outra. Era um sinal de que a bênção divina estava sendo comunicada, relacionada justamente a esse contexto da aliança de Deus para com o seu povo. Os judeus tinham uma clara compreensão do que isso significava, uma clara compreensão do solene significado de imposição de mãos. E Mateus, meus irmãos, Mateus escrevia para um público judeu. O objetivo do evangelho de Mateus é justamente tratar com judeus, e isso era proposital aqui no registro do evangelista. Lembram de Jacó, quando estava bem idoso e velho, bem idoso e doente, que aí ele estende a mão sobre Josué e sobre os seus 2 filhos, e então os abençoa. Podemos dizer, meus irmãos, que Jesus fazendo isso aqui, é Jesus, o nosso Salvador, ministrando um privilégio em favor dessas crianças, um favor espiritual. E qual que é a atitude dos discípulos diante dessa circunstância, diante de tudo aquilo que acontecia? Ele repreendeu aos pais. E o texto do grego aqui nos mostra que esse era um ato contínuo, de repreensão, de tirar os pais, de continuamente ficar retirando os pais, para que eles não trouxessem as crianças à presença do Senhor Jesus. Podemos até dizer, né, que eles estavam sendo às vezes bem intencionados. Imagina aquela multidão ouvindo o Senhor Jesus precisando ensinar, curar pessoas, e aí vem um monte de pai trazer um monte de menininho aqui. Parecia que eram bem intencionados, mas não podemos excluir, meus irmãos, que naqueles tempos, crianças eram socialmente excluídas, não tinham direito algum. E os discípulos provavelmente não querem que os filhos sejam levados a Jesus, porque eles tinham um status social insignificante e estavam interrompendo o desenvolvimento ministerial do Cristo, atrapalhando ali a vida de todos aqueles que estavam à volta do Senhor Jesus, atrapalhando que ele pregasse, atrapalhando que ele curasse, estava incomodando. O Senhor Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. O Evangelho de Marcos até registra que o Senhor Jesus, ao proferir essas palavras, o faz de maneira até indignada com o fato dos discípulos estarem repreendendo os pais de deixarem as crianças irem até ele. E era comum a gente ver essa ira santa do Senhor Jesus contra fariseus, contra escribas, contra os mestres da lei, mas contra os seus discípulos. Aqui é um momento raro em todo o ministério do Senhor Jesus. Aqui é um momento raro quando ele manifesta essa ira santa contra os discípulos. E o Senhor não gosta da atitude deles. O Senhor é como se o Senhor Jesus falasse: quem são vocês? Quem são vocês para embaraçarem as crianças de virem até mim? Quem são vocês para escolherem quem se aproxima de mim ou não? O Senhor Jesus se indignou. Meus irmãos, nós confiamos no Jesus que ama e que abençoa as crianças da aliança, quando nós levamos os nossos filhos à presença do nosso Deus.
E pode parecer óbvio, né? Porque todo pai quer o bem dos seus filhos. Então vamos levar para Jesus, todos dizemos. Pode parecer óbvio, mas muitas vezes isso não é a prioridade dos pais. Muitas vezes a prioridade dos pais é investimento em recursos para uma boa educação, para uma boa formação, conforto, lazer, tudo visando o bem delas. Mas a coisa mais importante que um pai pode fazer por um filho, que pais podem fazer pelos seus filhos, é conduzirem eles à presença do Senhor Jesus. Nada vai se comparar, nada vai ser mais importante, meus irmãos, do que quando nós levamos os nossos filhos à presença de Deus. De certa forma, faremos isso nessa manhã, quando alguns pais vão trazer os seus filhos para serem batizados. Como então, pastor? Como então fazemos isso? Como que eu conduzo os meus filhos à presença do Senhor Jesus? Meus irmãos, nós fazemos isso quando ensinamos a respeito da palavra de Deus para os nossos filhos. Quando trazemos ao Senhor Jesus, trazer eles ao Senhor Jesus é quando lemos as histórias bíblicas, ensinamos o Evangelho aos nossos filhos desde a tenra idade. É quando nós constantemente chamamos os nossos filhos ao arrependimento, à fé. É quando nós constantemente intercedemos, oramos pelos nossos filhos. E é principalmente quando nós levamos as nossas crianças para receber o sacramento do batismo. Eu sei que a passagem em si não trata do sacramento do batismo. Aqui necessariamente não é um texto prova a respeito do batismo infantil, mas eu gosto da visão de um teólogo chamado Philip Wright, em que ele diz que, olha, o que acontece nessa passagem certamente está de acordo com a prática bíblica de acolher crianças como membros da família de Deus, por meio do batismo, especialmente porque as criancinhas foram trazidas a Jesus pela fé de seus pais, pela fé dos pais que acreditavam que colocá-los na presença de Jesus era o melhor que eles poderiam fazer a cada um de seus filhos. Levamos nossos filhos para o Jesus que ama e que abençoa as crianças da aliança, meus irmãos. Mas também nós deixamos de levar esses filhos. Muitas vezes nós agimos como os discípulos aqui agiram, reprimindo, tirando as crianças da nossa volta. Como nós fazemos isso? Eu sei que nós, muitas vezes, ninguém confessa que enxerga a criança como um incômodo, como um fardo, como um empecilho. Mas muitas vezes as nossas atitudes demonstram isso, meus irmãos. Muitas vezes as nossas atitudes apontam para essa realidade. Vejamos alguns exemplos, no nível pessoal, no nível familiar. No nível familiar e pessoal, quando nós fracassamos nos nossos afazeres domésticos que somos chamados a fazer, de criar os nossos filhos no caminho do Senhor, de estudar a palavra de Deus com eles, de orar por eles e orar com eles, de pastorear o coração das nossas crianças. A gente pode até justificar, não tenho capacidade para isso, não sou treinado pastoralmente para isso, não fiz um seminário para isso. Mas as Escrituras nos alertam que fugir dessa responsabilidade do sacerdócio no lar é agir como esses discípulos, tirando as nossas crianças da presença do Senhor Jesus. Quando nós também damos um mau testemunho, meus irmãos, nos nossos relacionamentos, a forma quando nossos filhos veem que a gente trata o nosso cônjuge, as pessoas à nossa volta, como a gente lida com dinheiro, como a gente lida com lazer, com trabalho, com tudo à nossa volta. As crianças estão olhando e eles percebem tudo, eles olham tudo à nossa volta, meus irmãos, eles estão atentos a tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, eles estão lá com os olhos arregalados. E aí às vezes eles estão ocupados, brincando, e a gente pensa, né? Não estão prestando atenção, mas eles estão prestando atenção, e eles estão vendo tudo que nós fazemos. E toda vez que nós desonramos o nome do nosso Senhor e Salvador, toda vez que nós damos um mau testemunho na nossa vida, os nossos filhos estão olhando, e aquilo é uma forma de afastá-los da presença do Senhor Jesus. No nível de comunidade de fé também agimos assim. Não vou à igreja hoje, porque minha criança está numa fase difícil, e ela vai me atrapalhar a prestar atenção no culto, afastando as nossas crianças da presença do Senhor Jesus. Esse domingo eu não vou para a igreja, eu estou cansado, foi uma semana difícil, foi uma semana complicada, trabalhei muito,
Então não vou à igreja, não vou à escola bíblica dominical, afastando as nossas crianças da presença do Senhor Jesus. Também tem casos que nós temos vivido na nossa igreja, infelizmente precisamos tratá-los. Não vamos ter sala para as crianças da idade do meu filho, então eu não vou no culto, afastando as nossas crianças da presença do Senhor Jesus. E a gente pode expandir isso para diversas áreas do trabalho da igreja, como os trabalhos da infância, da UCP, quando nós temos encontros regulares mensalmente, onde pregamos o Evangelho a essas crianças, apresentamos e colocamos elas aos pés do Senhor Jesus, como também nos ensaios do Coro Novo Ser. Tudo, meus irmãos, tudo que usamos como justificativa para não trazer as nossas crianças à presença do Senhor Jesus, agimos como esses discípulos. E muitas vezes não percebemos, não achamos que estamos fazendo isso. Esse precioso incidente está registrado em 3 dos 4 evangelhos, mostrando justamente a importância desse grande amor do Senhor Jesus para com as crianças da aliança, com as crianças do pacto, meus irmãos, não qualquer criança. Vejamos os versículos, final do versículo 14 e versículo 15. Não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Meus irmãos, com frequência se pressupõe que toda vez que o Senhor Jesus está falando a respeito de crianças, diz, ser como uma criança, é sempre num aspecto de sentido de modelagem, de exemplo, de uma fé receptiva, uma fé simples, uma fé humilde, e realmente tem esse sentido. Outros textos falam a respeito desse sentido, quando apontam que nós precisamos ter uma fé simples, uma fé ali como das crianças que confiam cegamente nos seus pais e que nós devemos confiar assim também no Senhor Jesus. E realmente algumas passagens apontam para essa verdade. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo anterior, capítulo 18, fala a respeito de, olha, se tornem como uma criança para entrar no reino dos céus. Esse ensino sobre como receber o reino com a criança, verdades bíblicas, não as negamos, mas precisamos considerar o fato, meus irmãos, de que Mateus está aqui escrevendo a judeus, e por que ele não colocou esses detalhes a respeito de ter uma fé como de criança nessa passagem específica, após tratar sobre família, após tratar sobre divórcio e chegar ao tratamento dos filhos? Primeiramente não significa, como muitos pensam, que Jesus está ensinando que todas as crianças do mundo são salvas, que todas elas fazem parte do reino de Deus. Não é isso que o Senhor Jesus aqui está ensinando. Ele também não está ensinando que crianças são puras, que são fofinhas, que são ali sem pecado algum, por isso o reino é delas. Nós aprendemos constantemente nas nossas aulas de escola bíblica dominical, nos sermões que são pregados, o ensino geral da Escritura fala que as crianças também são herdeiras de Adão, herdeiras do pecado de Adão. Todos nós, não importa a idade, carecemos da glória do nosso Deus, todos nós nascemos em iniquidade. O que Jesus então está nos ensinando? Jesus nos ensina, meus irmãos, que o reino não é de qualquer criança, mas de um tipo específico de criança. Do tipo dos tais, os tais tipos de crianças que são trazidas por seus pais crentes à sua presença, os tais que fazem parte do povo de Deus e assim usufruem de benefícios especiais, e que estão melhor sim posicionados do que aqueles que não nasceram debaixo da aliança, que não nasceram no contexto da aliança de Deus com seu povo, filhos da aliança, meus irmãos, que estavam vindo a Jesus, que embora pecadores, eram colocados por seus pais na presença do nosso Salvador. Crianças, nascidas debaixo da aliança com Deus, não são tratadas pelo nosso Salvador como pagãos, e isso é importante. Os nossos filhos não são pagãos, meus irmãos. Os nossos filhos são herdeiros das mesmas promessas que nós. Era assim na antiga aliança. E Jesus aqui lidando com os judeus, com crianças nascidas no contexto judeus, crianças que eram herdeiras das promessas. E em Israel, eles não esperavam que eles crescessem,
que aí eles atingissem uma idade que, pronto, agora eles têm consciência, e aí, você quer ser filho de Deus ou não? Agora venha, participe, seja filho de Deus. Não era assim Israel. Nasciam debaixo do contexto da aliança, por serem filhos de pais judeus, por serem filhos de pais que estavam num relacionamento ali com o Deus Criador, eram tratados como parte de Israel. Lembram? Lembram de Deus falando a Abraão, lá em Gênesis no capítulo 17, versículo 10? Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho será circuncidado. E não somente Abraão pertencia a Deus. Aqui nós aprendemos que todos os filhos de Abraão pertenciam também a Deus. E veja bem, Jesus não está afirmando que todos os filhos de crente entram automaticamente nos céus. Não é isso que está dizendo o nosso texto. Isso também não é uma garantia infalível de salvação. E só porque nós trazemos as crianças aqui, nós a batizamos, e aí pronto, podemos relaxar e nos tranquilizar que agora eles estão de certeza que eles vão estar lá na eternidade com todo mundo que também recebeu esse sacramento. Não é isso que o texto está falando. Até porque Ismael, um filho de Abraão, que recebeu o selo e o sinal dessa aliança, que fazia parte do povo de Deus naquela época, rejeitou a fé de seu pai e seguiu por um caminho somente seu. E também o próprio texto seguinte nos aponta para isso. Quando a gente está aqui no capítulo 19, vê que em seguida, você pode observar na sua Bíblia, fala a respeito do jovem rico, um jovem judeu, rico, cheio de posse, criado num contexto da aliança, que fala, mestre, tenho guardado toda a lei, tenho sido diligente na guarda da lei. E aí nós conhecemos o restante da história. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, meus irmãos, o chamado não era para adivinhar quem é eleito e quem não é eleito de Deus. O chamado a todo pai era administrar o sinal, o selo dessa aliança. No caso do Antigo Testamento, circuncisão. No caso do Novo Testamento, o batismo. Selo e sinal daqueles que faziam parte do povo de Deus e que estavam debaixo dos benefícios, das influências dessa aliança de Deus com o seu povo. E meus irmãos, isso a gente vê por uma breve pesquisa local, a gente percebe essa realidade. Porque quantos aqui nasceram debaixo desse contexto? Muitos. Eu diria que a maioria aqui nasceu debaixo dessas influências do Evangelho, quer seja sendo criado por pais que eram piedosos e que consagraram as suas crianças por meio do batismo, quer ser por parentes que exerceram influências e que levavam essas crianças até o Senhor Jesus. Imagina, meus irmãos, o privilégio de ser levado para Cristo desde o ventre materno, com orações na barriga. Todo mundo gosta, né, quando a esposa está grávida, fazer orações ali na barriga, já levando desde o ventre materno as nossas crianças à presença do Senhor Jesus, aprendendo e ensinando a eles desde criancinha quem criou todas as coisas, quem é Deus, quem criou tudo à nossa volta, quem criou os animais, quem criou os alimentos, quem criou tudo que nós conseguimos observar pelo nosso olho. Ensinando também a respeito do grande amor do nosso Deus para com o seu povo, por meio das narrativas bíblicas, Deus salvando o seu povo, Deus agindo com misericórdia na vida do seu povo. Que bênção, meus irmãos, crescer debaixo dessas influências, sobre a realidade de que, olha, você é um pecador, você é criança, mas você é um pecador, você precisa de arrependimento, você precisa de fé. Ensinando, meus irmãos, sobre a obra do Senhor Jesus, o seu nascimento, a sua vida de perfeita obediência, sua morte na cruz, sua ressurreição, a futura esperança que temos no Cristo ressurreto. Que privilégio, meus irmãos, crescer ouvindo e cantando cânticos, ouvindo mensagens, sendo alvo do cuidado de Deus por meio do seu povo, por meio dos professores de escola bíblica dominical, conselheiros de UCP, irmãos da igreja. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio é esse que o Senhor tem nos concedido, de dizer que as nossas crianças fazem parte do seu reino e estão debaixo
da aliança que Ele tem com cada um de nós. Sendo ensinado, meus irmãos, veja só que domingo não é dia de futebol, domingo não é dia de clube, domingo é dia do Senhor, dia de nos reunirmos com o povo de Deus em adoração, dia de crianças, adultos, todos se reunirem para adorar o nosso Deus, porque dos tais, meus irmãos, é o reino dos céus. Jesus ama e Jesus abençoa as crianças da aliança, por isso devemos reconhecê-las como tais, por isso devemos considerá-las como tais. Eu sei que é comum a gente falar muitas vezes que as nossas crianças são a igreja do futuro, são os discípulos do futuro, mas o que Cristo ensina aqui é diferente. O que Cristo ensina é que as crianças são a igreja de hoje, são os discípulos de hoje, meus irmãos. Eles fazem parte do povo de Deus, e como parte do povo de Deus, gozam de todos os benefícios de estarem numa aliança com o Senhor Jesus. Esse é o Cristo que ama e abençoa as crianças da aliança. Essa salvação, meus irmãos, nós sabemos, quer seja com adulto ou com criança, não é obra nossa. Eu sei que é costume, eu sei que é bastante comum a gente tratar a ideia do batismo como eu vindo me batizar, eu vim e me batizei, mas não é assim que funciona, não é assim que funciona. Batismo não é um símbolo que eu me decido porque eu me decidi por Jesus. Batismo é um símbolo administrado pelo corpo de Cristo, a igreja, de que somos trazidos à presença do Senhor Jesus, que adentramos ao seu povo, selo e sinal de que fazemos parte desse povo de Deus que cobre toda a face da terra. Nós participamos do reino de Deus e as nossas crianças também, meus irmãos. Por isso precisamos confiar nesse Cristo que ama e abençoa as crianças da aliança, trazendo elas à presença do nosso Deus e tratando elas como povo de Deus. Esse é o motivo de que, porque todo conselho da igreja, equipe pastoral dá tanta ênfase no trabalho infantil, porque eles também necessitam de cuidado espiritual, como todos os outros necessitam de cuidado espiritual. Eles precisam de uma escola bíblica dominical, eles precisam de discipulado, eles precisam de pastoreio, eles precisam servir, eles precisam ser atuantes, porque Deus tem dado dons e talentos às crianças. Eles não são parte do povo? Todo o povo de Deus recebe dons e talentos. As nossas crianças também têm recebido capacidades de Deus, de acordo com a sua idade, certamente, para servir ao nosso Deus, para serem bênção no meio do povo de Deus, não importando a idade que elas tenham, porque isso é verdade, meus irmãos. Às vezes você está num dia triste, num dia ruim, aí você chega aqui na igreja e você vê aquele bebezinho fofinho, você chega muda, né? Chega, você abre um sorrisão e fica feliz. Deus usando até uma criancinha de colo para abençoar o nosso humor, para abençoar as nossas vidas, meus irmãos. Levem, tragam suas crianças à presença do Senhor Jesus. Tragam as suas crianças para receberem um sinal e um selo de que elas participam dessa aliança juntamente conosco, de que elas são povo de Deus, não um povo excluído, mas porque elas são povo de Deus, nós também as ensinamos até a orar. Nós ensinamos, não é verdade? Ore, seu pai, porque se nós não acreditamos que Deus ouve as orações das nossas crianças, seria tolo ficar ensinando elas a orarem. Então nós acreditamos sim, que Deus ouve a oração desses pequeninos, que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os pecados deles e que Deus atende às suas demandas. Deus está atento às demandas do coração deles, Deus está atento às demandas da vida de cada uma dessas crianças. Jesus, o Cristo que ama e que abençoa as crianças da aliança, nos convida, meus irmãos, a trazermos os nossos filhos à presença dEle e a considerarmos eles como filhos da aliança, como membros do povo de Deus. Amém?